Beleza, galera? Bom dia. Aqui é o professor Felipe Martins, trazendo um novo tema da nossa disciplina de pesquisa operacional. Agora falando do problema de transporte com transbordo, envolvendo o transbordo. Ou do inglês Transshipment Problem, que na verdade ele trata de uma extensão clássica de transporte, só que em vez de transportar os produtos diretamente a partir de várias origens para vários destinos, ele nesse caso considera pontos intermediários de transbordo, né, como centro de distribuição, terminal, porto marítimo, fábrica, enfim, que eles podem conectar esses caminhos com o objetivo de reduzir os custos logísticos. Então o problema de transbordo ele é modelado a partir de 3 elos da cadeia de suprimentos. E o processo de transporte ele ocorre em 2 estágios. Transporte dos pontos fornecedores para os pontos de transbordo e transporte dos pontos de transbordo para os pontos de demanda. O objetivo do problema de transbordo é determinar o fluxo de mercadorias a serem transportadas a partir de um conjunto de origens para um conjunto de destinos via facilidades intermediárias. Então, via esses pontos intermediários, esses centros de distribuições, a fim de minimizar o custo total de transporte envolvendo no sistema. A notação matemática e a representação em redes do problema de transporte a gente mostra agora. Então, considere um conjunto de M fornecedores que fornecem mercadorias para um conjunto de N consumidores via facilidades intermediárias. A quantidade máxima a ser transportada a partir de um determinado fornecedor, sendo ele fornecedor 1, 2, 3 até o M, corresponde à sua capacidade CFI unidades. Por outro lado, a demanda de cada consumidor, sendo J igual a 1, 2 até N, deve ser atendida, sendo representada por DJ. Então, os pontos de transbordo são representados por K. K igual a 1, 2 até o késimo valor lá. O custo unitário de transporte do fornecedor I para o consumidor J via transbordo K é representado por CJK. E o objetivo é determinar as quantidades a serem transportadas do fornecedor I para o consumidor J, passando pelo transbordo K, de modo a minimizar o custo total do transporte. E a figura que a gente ilustra agora representa em redes o problema de transbordo. Então eu tenho aqui, do clássico fornecedor, né, 1, fornecedor 2, fornecedor 3, com suas respectivas capacidades de fornecimento, CF1, CF2 até CFM. Eu tenho do outro lado os consumidores, né, com as suas demandas, D1, D2 até DM. E tenho aqui o transbordo no meio. Então, se vocês repararem, esse problema de transporte com transbordo é como se fosse 2 problemas de transporte. Eu tenho um problema de transporte aqui e tenho outro problema de transporte aqui. Então nada mais é do que 2 problemas de transporte. Entende? E aí a gente pode ver que pela figura o custo unitário de transporte do fornecedor para o consumidor J via transbordo K é CIJK. Está vendo aqui CJK, CKJ. Aqui é o CJK e corresponde à soma dos custos unitários de transporte do fornecedor I para o ponto de transbordo K e do ponto de transbordo K para o fornecedor I. Então o CKJ daqui do transbordo para o consumidor. Sendo que o somatório fica o custo do fornecedor para o transbordo mais o custo do transbordo para o consumidor. E aí a gente vê com um problema agora, para a gente na prática ver como que isso funciona, né? Então vamos lá. A companhia Portel Limitada, ela atua no setor petroquímico e possui 2 plantas. Uma delas é responsável pela produção de polímeros, está localizada em Recife, e a outra está localizada em Manaus, e sendo responsável pela produção de resina. A fim de reduzir os custos logísticos, os produtos sofrem uma etapa de transbordo em um dos centros de distribuição localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A partir de centros de distribuição, os produtos são transportados para os clientes finais, localizados em Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre, conforme mostra a figura que já no próximo slide.
A capacidade de produção das fábricas é de 500 unidades em Manaus e 300 em Recife. A demanda dos consumidores de Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre é de 200, 250 e 350 respectivamente. Os custos unitários de transporte das fábricas para os pontos de transbordo e dos pontos de transbordo para os consumidores finais estão apresentados também na tabela que vai vir a seguir. E aí pede para formular o problema de transbordo. Então eu tenho aqui os custos unitários das fábricas para o centro de distribuição, ou seja, de Manaus para o CDD São Paulo é 8, do Manaus para o CDD Rio é 10, para Recife para o CDD São Paulo é 7, de Recife para o CDD Rio de Janeiro é 6. E aqui mostra os custos unitários de transbordo dos centros de distribuição para os consumidores. São Paulo é 2, então do CDD São Paulo é 2, do CDD São Paulo para o Belo Horizonte é 2, do CDD São Paulo para Joinville é 3, do CDD São Paulo para Porto Alegre é 4. E do CDD Rio para Belo Horizonte é 1, do Rio para Joinville é 4 e do CDD Rio para Porto Alegre é 5. E aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar nos slides anteriores é que a característica do transbordo, a diferença, que se vocês repararem, dos centros de distribuição, é que eles não têm capacidade nem demanda. Então, uma característica do transbordo é que tudo que for transportado, enviado do fornecedor para o CDD, tem que ser igual a tudo que sair do CDD para os consumidores. Então, no problema de transbordo, eles não ficam com nada. Tudo que sai, tudo que chega no CDD tem que ser igual a tudo que sai. É uma característica desse CDD. Você vê que ele não tem capacidade nem demanda. Na verdade, tudo que ele recebe é tudo que tem que sair. E aí a solução? Com a capacidade total de fornecimento é igual a demanda, a gente vê aqui que é um problema balanceado, né? Então a gente teria que criar as variáveis dummies que a gente viu lá. Estamos diante de um problema de transbordo balanceado e a representação em redes do problema de transbordo da companhia Porter pode ser visualizada na figura a seguir. Então a gente sempre, como eu sempre falo nos exercícios aí, se vocês voltarem nas videoaulas, vocês vão ver que eu sempre peço, aconselho que vocês montem a rede para que vocês consigam enxergar melhor, né, a matriz, consigam entender melhor como está acontecendo aqui. O que acontece? A gente tem um fornecedor, né, a gente tem Manaus, a gente chama de 1, com 500 unidades de capacidade. Recife, que eu chamo de 2, com 300 unidades de capacidade. O que acontece? Vai vir o transbordo, que é São Paulo e Rio. Então, aqui a gente vai começar a chamar eles de uma forma sequencial. 1, 2, 3, 4. E aí o consumidor, que é o Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre, 7. Repare que eu estou colocando números sequenciais, por quê? Para que não fique iguais as variáveis de decisão, senão vai ficar x1 aqui e x1 do outro lado, podendo isso confundir. Então, quando é problema de transbordo, o ideal é que você coloque o número deles de uma forma sequencial. E aí, repare que é o balanceado, porque eu tenho capacidade de fornecimento de 800 e aqui eu tenho, né, 800 de demanda. Voltando a repetir, se não tivesse, a gente teria que fazer as nossas variáveis dummies, ou de fornecimento ou de consumo. E tudo que chegar no transbordo vai ter que sair. Então a gente vem fazendo os valores aqui, as redes com os custos, né? 8 e 10, Manaus, São Paulo 8, Manaus, Rio 10, Recife, São Paulo 7, Recife, Rio 6, São Paulo, BH 2, São Paulo, Joinville 3, São Paulo, Porto Alegre 4, Rio de Janeiro, BH 1, Rio de Janeiro, Joinville 4, Rio de Janeiro para Porto Alegre, 5. Então, todos os valores, lembrando que tudo que chegar em São Paulo tem que sair, tudo que chegar no Rio também tem que sair. Essa é uma característica do transbordo. Então, pode-se verificar pela figura que os nós 1 e 2 representam as plantas de Manaus e Recife, respectivamente, e os nós 3 e 4 representam os pontos de transbordo ou centros de distribuições de São Paulo e Rio, respectivamente. E nos seus nós 5, 6 e 7 representam os clientes BH, Joinville e Porto Alegre, respectivamente. Então, primeiro a gente define as variáveis de decisão do modelo. Se X e K
quantidade transportada da fábrica E para o transbordo K, sendo ele 1, 2 e o 3 e o 4, por exemplo, I igual a 1, 2, quer dizer, e K 3 e 4, XKJ, quantidade transportada do ponto de transbordo K para o consumidor J, sendo K 3, 4 e consumidor J 5, 6 e 7. Então fica assim: X13, peças a serem transportadas de Manaus para o CD de São Paulo. X14, peças transportadas da fábrica de Manaus para o CD do Rio de Janeiro. X23, peças transportadas da fábrica de Recife para o CD de São Paulo. X24, peças transportadas da fábrica de Recife para o CD do Rio de Janeiro. X35, peças transportadas do CD de São Paulo para o consumidor de Belo Horizonte. X36, peças transportadas do CD de São Paulo para o consumidor de Joinville. X37, peças transportadas do CD de São Paulo para o consumidor de Porto Alegre. X45, peças transportadas do CD de Rio de Janeiro para o consumidor Belo Horizonte. X46, peças transportadas do CD do Rio de Janeiro para o consumidor Joinville. E X47, peças transportadas do CD do Rio de Janeiro para o consumidor Porto Alegre. Sentiu dúvida nisso aqui? É só você ler o diagrama que na hora você entende, você bate o olho e entende essas variáveis de decisão. E a função objetiva é o quê? Minimizar o custo de transporte. Sendo 8 o valor, né? 8 vezes o que é o custo, vezes a quantidade que vai ser transportada de Manaus por CD de São Paulo. 10 vezes a quantidade que vai ser transportada de Manaus pelo CD do Rio. Vezes 7, que é o valor, vezes a quantidade a ser transportada de Recife para São Paulo. Mais 6 vezes a quantidade a ser transportada de Recife para Rio de Janeiro, e por aí vai. Só pegando a tabelinha ali, a gente faz nossas variáveis de decisão, nossa função objetiva. Ok? Esse era o nosso problema de modelamento, e agora a gente parte para a restrição. A capacidade de cada fábrica ela será utilizada para atender a demanda dos consumidores via transbordo. Então, o que eu sei que tudo que sai da fábrica de Manaus e vai para o CDD de São Paulo e CDD do Rio de Janeiro tem que ser igual a 500, fábrica de Manaus. Tudo que sai da fábrica de Recife e vai para o CDD São Paulo e o CDD Rio tem que ser igual a 300, ou seja, capacidade da fábrica de Recife. E a demanda que cada consumidor será atendido a partir dos pontos de transbordo, ou seja, tudo que sair do CDD de São Paulo para a fábrica de Belo Horizonte, mais o CDD do Rio de Janeiro para a fábrica de Belo Horizonte tem que ser igual a 200, que é o que? É a demanda de Belo Horizonte. Tudo que sair do CDD São Paulo para a fábrica de Joinville, mais o que sair do CDD Rio para a fábrica de Joinville tem que ser igual a 250, que é a demanda do Joinville. Tudo que sair do CDD São Paulo para a fábrica para o consumidor de Porto Alegre, mas tudo que sair do Rio, CDD do Rio para o consumidor de Porto Alegre tem que ser igual a 350, que é o que? É a demanda de Porto Alegre. E aí eu tenho restrição de conservação de fluxo, que eu falei, tudo que entra tem que sair do transbordo, ou seja, tudo que sai da fábrica de Recife para São Paulo e tudo que sai da fábrica de Manaus para São Paulo e de Recife para São Paulo tem que ser igual a tudo que vai ser enviado de São Paulo para os seus consumidores, Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre. Ou seja, nada fica lá. Esse aqui é o CD de São Paulo. E do Rio, tudo que sair de Manaus para o Rio, mas tudo que sair de Recife para o Rio tem que ser igual a tudo que sair do Rio para Belo Horizonte, tudo que sair do Rio para Joinville e tudo que sair do Rio para Porto Alegre. Ou seja, nada fica lá, ele é só um ponto de transbordo. Então tudo que chega em São Paulo tem que ser tudo que vai sair, tudo que chega no Rio tudo vai ter que sair. Só que a gente sabe que não dá para fazer isso no Excel. O Excel ele aceita o quê? As variáveis de um lado e do outro lado uma igualdade. Então eu transfiro tudo isso aqui para o outro lado da equação, tá somando para lá diminuindo, igual a zero. Nos dois casos, para nós podermos
fazer a resolução no solver. E não esquecer das variáveis de decisão do modelo de não negatividade. Então, se de j maior ou igual a 0, sendo i igual a 1, 2 e 3, j 1, 2 e 3. Beleza? Então, agora a gente vai lá para o solver. E aqui eu já coloquei a planilha de uma forma mais organizada para que a gente possa fazer a resolução. A gente coloquei aqui a primeira parte do fornecedor por CD. E aqui a gente vai colocar o que? Os custos da planta. Então eu tenho aqui o CD do transbordo, eu tenho a planta Manaus e Recife e o CD de transbordo São Paulo e Rio de Janeiro. Os custos estão aqui, que é dado na tabela, né? O custo de transportar de Manaus para São Paulo e de Manaus para Rio de Janeiro. E o custo de transportar de Recife para São Paulo e de Recife para Rio de Janeiro. Tá aqui os valores. Aqui vai ser as quantidades que o próprio sistema vai me dar, vai me fornecer, de quanto que cada planta vai enviar para cada CD. Esse aqui é o valor fornecido que cada planta vai fornecer. Então aqui é só fazer uma soma, ou seja, a soma de quanto que Manaus vai enviar. E aqui eu posso me beneficiar da ferramenta arrastando ela para também fazer quanto que Recife vai fornecer. Aqui eu coloco a capacidade das plantas. Então Manaus tem a capacidade de 500 unidades e Recife de 300 unidades. E aqui da mesma forma eu vou colocar quanto que entra em cada CD, vindo de Manaus ou de São Paulo. Então também faço uma soma aqui. E aqui também para Rio de Janeiro, né, podendo arrastar, me beneficiando. Aqui já entra os custos de transporte de BH para Joinville. A gente dá uma pegadinha lá no problema para a gente, né, preencher. Então é 2, 3 e 4, 1, 4 e 5. 2, 3, 4, 1, 4, 5. Aqui eu vou ter quanto que vai ser transportado de cada CD para cada consumidor, né? O problema vai me dar isso aqui. E aqui vai ser o quanto sai do CD. Então, quanto sai do CD é só fazer uma função soma aqui. Quanto que sai do CD de São Paulo e quanto sai do CD Rio. E aqui quanto que é o total entregue. Também é um valor, é só botar a soma aqui. E aqui no final o meu custo total, que é a minha função objetivo, que é o que? Quanto que eu vou gastar para transportar da planta para o CD e do CD para o consumidor. Então vai ser o que aqui? Aqui vai ser nossa velha ferramenta somar produto, só que vai ter uma peculiaridade. A gente vai ter que fazer duas vezes ela, né? A primeira, perdão, que deu errado. Vou somar produto. A primeira vai ser o custo que é da matriz por CDD, ou seja, quanto que vai ser transportado vezes as quantidades, o valor que é transportado vezes as quantidades da planta por CDD, ok. Só que eu tenho ainda do CDD para o consumidor, que é esse valor aqui. Então o que eu faço aqui? Eu boto um mais aqui e entro de novo com outro somar produto, não tem problema. E aí eu venho aqui, que é esse valor aqui, multiplicado pelas quantidades que o próprio sistema vai me dar.
Pronto, agora está somando os dois valores. Eu só falta colocar a demanda aqui também de quanto que cada um tem que receber. Vamos lá olhar isso para a gente relembrar aqui direitinho. 250 e 350. Então 200, 250, 350. Não custa fazer a conferência, ver se está certinho, né? Feito isso, a gente já pode acionar o solver. Dados. Solver. Vou mandar redefinir tudo aqui, né? Então, a primeira coisa aqui é definir a célula de destino. A célula de destino aqui, onde vai minimizar, é o meu custo total. O segundo é identificar o que eu quero. Eu quero minimizar, então clique em minimizar. O próximo é a célula de variáveis, onde vai definir a quantidade que vai ser transportado. A primeira célula de variáveis, aqui vai ser duas, é essa parte aqui que vai ser transportado da planta para o CDD. E aqui eu coloco um ponto e vírgula. E coloco também esse valor aqui, ó, que é o quanto vai ser transportado do CDD pro consumidor. Esse tem essa característica. Agora, com em relação às minhas restrições, eu vou colocar que o total fornecido aqui tem que ser igual a esse valor, né, da capacidade. Eu adiciono. O total entregue tem que ser igual a esse valor da minha demanda. E acabou? Na verdade não, que eu tenho a parte de conservação de fluxo. Lembra? Tudo que entra no CD tem que ser tudo que sai. Então eu vou adicionar mais uma, que é essa aqui. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai, para nada fica no CD. Por fim, eu coloco as opções de presumir modelo linear e presumir não negativas e mando resolver. E aqui a gente entende, ó, como que ficou. Manaus podia enviar 500, ele enviou 500. Recife tinha que enviar 300, ele enviou os 300. Entrou no total 600 no CD São Paulo e 200 no CD do Rio de Janeiro. São Paulo, ele enviou, o CD de São Paulo recebeu saiu 600, então entrou 600, saiu 600, só que dos 600 que entrou, ele enviou 250 para Joinville, 350 para Porto Alegre. Do Rio de Janeiro, entrou 200, ele enviou os 200 para Belo Horizonte. Belo Horizonte precisava receber 200, recebeu 200, né? Vindo do CDD Rio. Joinville precisava receber 250, recebeu os 250 vindo do CDD de São Paulo. E Porto Alegre precisava receber 350, recebeu 350 do CDD São Paulo. O total desse transporte com transbordo me custou R$ 8.250. Beleza, galera? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, tira dúvidas comigo lá no Google Classroom. E bons estudos.